Olá, seja muito bem-vindo ao canal TwinStack. O meu nome é Vinícius Martins e nesse vídeo aí eu vou falar com você sobre o universo e vasto universo da programação, explorando e mostrando para você aí as partes de front-end, full stack, back-end e onde você pode trabalhar aí na área de programação. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas áreas, né? Eu vou falar sobre salários também, então é muito importante. Fica aí até o final do vídeo para saber todas essas informações. E você precisa entender que na área de tecnologia a gente tem muitas ramificações. Então a gente tem o mercado de tecnologia, que tem programação, sendo uma ramificação do mercado de tecnologia. E aí dentro de programação a gente vai poder trabalhar como desenvolvedor full stack, como desenvolvedor back-end, como desenvolvedor front-end. Dentro disso, a gente pode trabalhar com tipos de desenvolvimento. A gente pode trabalhar com desenvolvimento de aplicativos, por exemplo, que para mobile. A gente pode trabalhar com desenvolvimento web, que seria para criação de site ou website. E por aí vai. A gente pode trabalhar com desenvolvimento de games. Então, o universo da programação ele é muito amplo e tudo vai se resumir a esses tipos de desenvolvimento, né? Back-end, front-end e full stack. Por isso que é importante você entender esses conceitos. Bom, o front-end, né? Eu sou desenvolvedor front-end atualmente, né? Então o front-end, ele cuida da parte interativa, né? Que é a parte que o usuário vê. Então sempre quando a gente fala desses modelos, né, de tecnologia, a gente está falando sobre a aplicação em um projeto prático, por exemplo. Então se você entra aqui no YouTube, aí você vê o vídeo, você vê as cores, você vê toda a interação que você consegue fazer. Quem cuida disso são desenvolvedores front-end, no caso. E aí tem algumas linguagens, né, e tecnologias que são muito utilizadas no front-end e bastante conhecidas, como HTML, CSS, JavaScript. Todas essas tecnologias elas são muito utilizadas no front-end, principalmente para desenvolvimento de sites, por exemplo. Então o front-end hoje em dia ele é muito atrelado a essa visão até para desenvolvimento de site. Mas você pode trabalhar com front-end para desenvolver interfaces para aplicativos, por exemplo. Você pode criar designs, montar o design, fazer toda a parte interativa do aplicativo. Isso fica em desenvolvimento mobile? Sim, fica. Mas quem faz isso geralmente é um desenvolvedor front-end, mesmo que ele esteja trabalhando com mobile. Hoje em dia existem várias faculdades, né, que você pode, assim, no universo de TI, você pode, por exemplo, fazer uma faculdade igual a que eu fiz, né, que é análise e desenvolvimento de sistemas, e aí você pode trabalhar com desenvolvimento front-end. Mas existem alguns cursos em faculdades, né, como sistemas para a internet, por exemplo. Esse curso é um pouco mais específico para a criação de websites e tal, então você vai ter ali uma boa gama de front-end, né, de conhecimento para front-end. Ou você pode fazer um curso ou uma faculdade mais específica, né? Sei lá, desenvolvimento web, por exemplo. Algumas instituições já oferecem esse curso. Aí você pode pesquisar um pouco melhor isso, faculdades para front-end. Os principais cursos são esses que eu falei. E aí falando sobre salário um pouco, a média de um profissional júnior, por exemplo, para front-end é de 3 mil, né? É 3 mil reais. Aí você tem algumas empresas que elas pagam mais, outras pagam menos. Então essa é a média mesmo do mercado nacional aí atual. Bom, aí agora tem o back-end, né, que quase o contrário aí do front, né? Então é toda a parte que a gente não vê, geralmente a gente explica muito assim, né? É a parte que a gente não vê ali, que o usuário final que vai usar o projeto, o aplicativo ou o site, é a parte que a gente não vê, né? Então toda a regra de negócio, toda a questão de segurança, por exemplo, processamento de dados, armazenamento de dados, tudo isso não é visível aos nossos olhos quando a gente está, por exemplo, acessando um site. Então toda essa parte, quem geralmente faz é o back-end. E aí existe várias linguagens de programação para back-end, são muitas mesmo, muito mais do que para front, inclusive. Aí vai ter Python, por exemplo, pode cuidar de back-end, JavaScript também, C Sharp, Java, várias linguagens podem cuidar aí do back-end. E assim como no front, você pode fazer várias faculdades, né, vários cursos aí em faculdades para conseguir se tornar um desenvolvedor back-end. Você pode fazer esse que eu falei e que eu fiz, que é análise de desenvolvimento de sistemas. Ele serve para qualquer tipo aí de desenvolvimento que você queira fazer. Aí você pode fazer também não tem muitos cursos específicos para desenvolvedor back-end, né? Como no caso do front. Mas sistemas para a internet, por exemplo, você pode fazer ele para entender como funciona uma aplicação de internet, no caso,
como um todo. E aí você pode se especializar na parte de back-end, por exemplo. Se você for procurar por cursos em faculdades que sejam de desenvolvimento mobile, por exemplo, você também vai poder se especializar ali na parte de back-end. E por aí vai. É mais um jogo aí de você sempre ir mais para a parte do back, né? E se especializar nisso. E falando sobre salário um pouco, a média de um desenvolvedor back-end ela é um pouquinho maior do que a de front, né? A média fica ali em 3.300, por aí, R$300 a mais do que o front. Mas como eu falei, assim como no front, algumas empresas podem pagar mais, outras menos, né? Vai depender muito do seu conhecimento também. E essa é uma média para profissionais júniores, né? Profissionais sêniores e plenos ganham um pouquinho mais, né? Ou um poucão, se eu posso falar assim. Eles ganham bem mais que isso. E aí, né, juntando essas duas coisas, a gente tem o profissional full stack, né, que pode atuar aí tanto no front-end quanto no back-end e até em infraestrutura. Hoje no mercado a gente ouve muito falar de full stack, né, só em pessoas que trabalham com front e back. Mas se você for pesquisar um pouco melhor, você vai entender que full stack no final é um profissional que ele consegue trabalhar com tudo que envolve desenvolvimento de alguma coisa. No desenvolvimento de um site, então ele vai conseguir trabalhar com back, com front, com infraestrutura, com serviço, com tudo que diz respeito ao site. Seria essa aí a função de um profissional full stack. Mas a teoria às vezes é diferente da prática, né? Então no mercado hoje a gente vê muito falar de full stack, que são pessoas que trabalham com front-end e com back-end ao mesmo tempo. Elas conseguem aí atuar nas duas coisas. A média salarial aí de um profissional full stack, ela é até menor do que um do back-end, né? Mas eu acredito que seja só por um tempo mesmo. Então, para júnior, a média salarial, segundo o Glassdoor, né? Eu pego todos esses dados do Glassdoor, tá? Então, a média salarial é de 3.240, por exemplo, para um júnior full stack. Mas, nossa, o júnior, ele sabe tanto back quanto front e ganha menos do que um back-end, por exemplo. Essa é uma média, nem sempre esse é o padrão para todas as empresas. Talvez algumas empresas vão valorizar mais, né, o profissional full stack do que o back-end. Essa é uma média geral aí dos salários que são colocados ali no Glassdoor. E aí, para você que quer conhecer um pouco mais sobre como é o desenvolvimento mobile para aplicativos, por exemplo, ou desenvolvimento de jogos, né, tem algumas faculdades específicas para isso também, tá? Tem uma faculdade que é bem famosa, que é o curso, né? É o curso na faculdade em si, que é de jogos digitais. Então é um curso que já está no mercado há um tempinho aí. E ele vai ali focar um pouco em desenvolvimento para jogos. E aí, como eu falei, no desenvolvimento para jogos, de games, né, e desenvolvimento mobile, vai ter tanto a parte front-end quanto a parte back-end. No geralzão, eu diria que esse profissional ele vai ser um profissional full stack focado em games, ou um profissional full stack focado em app, né, em aplicativos, em desenvolver apps. Então assim, tem esses dois cursos, como eu falei. Você tem que pesquisar se vale a pena fazer isso ou se talvez vale a pena fazer uma especialização em alguma plataforma de cursos. Hoje tem muita plataforma de curso na internet com duração de 1 ano, por exemplo. Talvez seja um pouco mais intenso, né, intensivo do que uma faculdade, mas aí é uma coisa que você pode balancear. Então tem a Alura, por exemplo, tem Udemy, tem Rocket City, que tem informações ali para mobile, por exemplo. Para games, não são todas essas que tem, mas aí você pode dar uma analisada melhor. Tá, Vinícius, mas qual dessas eu posso escolher aí para trilhar minha carreira em programação? Bom, eu vou falar que depende, mas assim, eu diria que o importante sempre é a gente estar aberto para novas oportunidades. Mas se você quer começar estudando alguma coisa, você poderia começar pesquisando um pouco melhor sobre isso, né? Ou com base no que eu falei, talvez alguma coisa tenha despertado melhor o seu interesse. Então não adianta você pode começar estudando um back, mas se você vê que não é a sua praia, vai para front, né? Aí você, o front é mais legalzinho, vou estudar front, aí você se foca em front. De primeira mão, eu não diria para você tentar ser full stack de cara, sabe? Eu acho muito arriscado, assim, e você vai ter que dedicar muito tempo. Talvez vai demorar um pouco para você conseguir um emprego se você for focar em ser full stack. Você pode tentar ser full stack ao longo da sua carreira. Estudou muito de front, por exemplo, aí agora você vai estudando um pouco de back e vai direcionando a sua carreira para full stack, assim.
Mas se você está com muita pressa para procurar emprego, por exemplo, eu não recomendo você tentar ser full stack de cara. No meu caso, por exemplo, eu comecei estudando mais tecnologias de back, né? Porque geralmente na faculdade a gente vê muito back-end e não tanto front-end, no curso que eu fiz, no caso. E aí eu entrei numa empresa que aí eu trabalhei com back-end, só que na empresa que eu estou agora, foi me dada a oportunidade de eu trabalhar com front-end, por exemplo. E aí eu aceitei essa oportunidade, porque é interessante a gente não ficar muito preso a tecnologias, principalmente no início da carreira. Se você está numa carreira mais consolidada e tal, é normal você se prender. Você fala, bom, eu não tenho tanto conhecimento disso, eu tenho muita experiência com isso aqui. Então aí tudo bem, sabe? Mas se você está no início da carreira, talvez não faz muito sentido você se focar, você se prender tanto a uma área específica. Vai para onde tem oportunidades, no caso. Então, também é outra coisa. Tem muito mais oportunidade para front do que para back. Aí você pode também usar isso como parâmetro. Então eu vou estudar para onde tem mais vagas, por exemplo. Aí depois você vai direcionando sua carreira para onde você mais gosta, no caso. Bom, é isso sobre carreira, sobre front-end, back-end, full stack, sobre o universo mágico da programação. Se você quer mais vídeos como esse falando sobre programação e falando sobre tecnologia e carreira, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal também e ativar o sininho para receber novas notificações de novos vídeos. Eu só queria deixar um salve aí para o nosso amigo Caio Victor, que sempre nos assiste aí. E se você quiser um salve também no próximo vídeo, é só deixar aí nos comentários também, tá? Valeu!